Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de português de hoje, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre substantivos. Na semana passada, nós falamos de substantivos próprios, comuns e coletivos, lembram disso? Hoje nós iremos continuar aprendendo mais dois tipos de substantivos, que são os substantivos simples e substantivos compostos. Eles são muito fáceis. Os substantivos simples são aqueles formados por apenas uma palavra, apenas um radical. Por exemplo, guarda-chuva, amor, pé, chão, luva, sol. E os substantivos compostos são aqueles formados por dois ou mais radicais, duas ou mais palavras. Guarda-chuva, pé de moleque. Percebem a diferença? Existe apenas uma regrinha, uma exceção, na verdade. Alguns substantivos compostos são formados por apenas uma palavra, como é o caso de pontapé, como é o caso de girassol, como é o caso de aguardente. No caso deles, a gente fala que houve uma justaposição ou uma aglutinação, dependendo do caso. Por exemplo, passatempo, passa tempo, juntou tudinho, fez passatempo. Água ardente, era água ardente, juntou tudinho, fez água ardente. Girassol, gira e sol, juntou, formou girassol. Então, na verdade, é formado por apenas uma palavra, mas tem duas ideias naquela mesma palavra. Nós iremos falar sobre esse caso e sobre outros casos na nossa aula de português de hoje. E nós também iremos falar na nossa aula de hoje sobre palavras homônimas e palavras parônimas. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Está lá na nossa página 108 do livro e começa falando sobre as palavras parônimas. As palavras parônimas são aquelas que se escreve e que se lê de forma parecida, mas os significados são diferentes. Tem um exemplo aqui, cavaleiro e cavalheiro. Parece na hora de escrever, parece na hora de falar, mas os significados são diferentes. O cavaleiro é o homem que anda a cavalo. O cavalheiro é aquele homem bem educado. Por outro lado, no caso das palavras homônimas, elas se escrevem de forma diferente, mas elas são lidas da mesma forma. Por exemplo, na palavra cela. Cela com C, cela com S. Cela com C é a cela onde os bandidos ficam lá na delegacia. E a cela com S é uma coisa que coloca sobre os cavalos, o arreio que bota nos cavalos, para que as pessoas possam montar nele. Elas são faladas do mesmo jeito, só que são escritas de formas diferentes e também têm significados diferentes. Nós iremos falar sobre isso e um pouquinho mais no nosso livro de português de hoje, na nossa aula de português, a partir de 8 horas da manhã. Espero você! Livro de português, livro de trabalhando com literatura infantil, livro de produção de texto e a nossa historinha do bimestre, que é a menina do perfume prateado, tá bom? Espero você a partir de 8 horas. Tchau, tchau!